Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão que consiste no posicionamento de dízimas infinitas periódicas na reta numérica. Bem, tenho aqui duas questões, vou então começar pela primeira, quer dizer, vou posicionar então esta dízima infinita periódica, cujo período é 7. Quer dizer, o primeiro passo que devem tomar aqui é exatamente pegar nesta dízima e transformar isto em uma fração irredutível. Ok? E para isso começam por escrever, quer dizer, há dado um x, que há de poder dar x, a, b, o que quiserem, quer dizer, uma letra, que há de ser exatamente igual a 0,7, onde este x há de ser o quê? A minha fração, né? Este x há de ser a vossa fração. A ideia para transformarem isto numa fração passa então por fazerem aqui uma série de cálculos algébricos de forma a conseguirem eliminar este período. Quer dizer, como um período aqui só tem uma unidade, eu expliquei isto melhor naquele vídeo que fiz sobre dízimas infinitas periódicas, passar por fração irredutível, e vou deixar então aqui o link, se quiserem ver a explicação mais detalhada, exatamente com vários exemplos. Aqui vou aplicar mais a prática disso. Quer dizer, como o período é só uma casa, vou multiplicar por 10 o segundo membro e vou multiplicar por 10 o primeiro. Quer dizer, ficando então com 10x exatamente igual a 7,77777. Depois, visto que o meu período só tem uma casa, né, decimal, e aparece logo a seguir à vírgula, quer dizer, vou retirar, neste caso basta que retire x, retiro x ao primeiro membro, e aqui no segundo vou retirar o valor de x, que é então a minha dízima infinita periódica, 0,777. Quer dizer, neste momento tens 10x menos x, o que dá 9x, e fazendo aqui a subtração, quer dizer, dá 7, onde x é igual simplesmente a 7 nonos. Agora, deves ter aqui um cuidado, se na primeira questão não tens esse cuidado, na segunda traz mesmo de ter, que é exatamente, quer dizer, esta fração aqui é menor do que 1, é uma fração própria. Então tudo bem, podemos já passar para a marcação na reta numérica, não há problema nenhum. Agora, se esta fração fosse uma fração imprópria, ou seja, maior do que 1, a estratégia que eu uso é, nesse caso, que vai acontecer aqui no segundo, passar para um número misto e depois é que vou marcar na reta numérica. Mas neste caso não é necessário porque esta é uma fração própria, menor do que 1. Então tudo bem, vou já pensar na reta. Vou desenhar assim aqui a reta numérica. Quer dizer, isto vai ser tudo à mão, não terei aqui grande rigor. Depois com o compasso, eu digo, vou dizer como é que fazem com o compasso e com o esquadro, aí terão mais rigor. Tudo bem. E quer dizer, para o que me interessa, que é marcar esta fração, que anda entre a 0 e 1, vou só na reta numérica marcar assim aqui o 0 e aqui o 1, para que isto fique bem explícito. Esta fração há de ser uma fração que anda entre 0 e 1. Então, para fazer para posicionar exatamente isto corretamente, eu vou traçar aqui uma semi-reta de início aqui no 0. Quer dizer, vou fazê-la para cima, poderia fazer para baixo, poderia fazer mais ou menos inclinada, completamente diferente. Vou traçá-la, por exemplo, assim. Depois, eu tenho que saber agora em quantas partes é que eu quero ter este segmento dividido. Então quem manda no número de partes é exatamente o denominador. Vou dividir este segmento, começa em 0 e acaba em 1, em 9 partes iguais e dessas 9 partes irei contar 7. Então quer dizer, para dividir isto em 9 partes iguais, eu vou pegar na ponta seca, não vou pegar aqui, mas vocês pegariam no vosso caderno, ponta seca do compasso aqui no 0, faço uma determinada abertura à mão, quer dizer, não muito grande nem muito pequena, e traço assim a primeira, por exemplo aqui. Depois posiciono-me aqui e com a mesma abertura, tem de ser com a mesma abertura, zumba, do outro. Depois ponho-me aqui com a mesma abertura do outro. Quer dizer, tenho que fazer isto em tantas vezes quantas as partes que eu quiser. Ou seja, 9, 1, 2, 3, depois posiciono-me aqui, 4, posiciono-me aqui, 5, posiciono-me aqui, 6, posiciono-me aqui, 7, posiciono-me aqui, 8, posiciono-me aqui, 9. Tudo bem. Depois de terem isto em 9 partes, eu vou só contar para confirmar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, está certo. Vocês, a última marcação que fizeram, que era a nona parte, vocês vão, peço desculpa, vão unir essa última parte exatamente aqui ao final do segmento. Vá lá que vamos imaginar que tínhamos aqui um segmento 0 a 1. A última parte vão unir com o final do segmento. Que neste caso, como eu fiz, quer dizer, vai assim quase a direito. Depois de fazerem esta primeira união entre estes dois pontos, se tivessem aqui um ponto A e um ponto B no final do segmento,
Agora vão à segunda marcação e vão traçar uma reta paralela a esta primeira que passe aqui neste segundo ponto, que eu chamaria B. Quer dizer, como isto está assim quase à direita, seria mais ou menos isto. Depois vão aqui a este ponto, que seria, por exemplo, o ponto C, quer dizer, e traçam uma paralela, né? E vão fazer isto até chegarem ao final. Quer dizer, aqui a mesma coisa, assim a mesma coisa, aqui 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 assim a mesma coisa e aqui também. Quer dizer, isto não ficou assim com grande rigor, estou a fazer isto tudo à mão, quer dizer, olhando para aqui vejo partes maiores que as outras, mas se fizerem isto com um compasso e depois traçarem as paralelas direitinhas, isto fica tudo perfeito, ok? Neste caso deu-me até que o final, quer dizer, o último ponto, deu-me exatamente em cima deste determinado segmento. Não tem de acontecer, pode dar mais à frente ou mais atrás, não há problema nenhum. Vocês unem o último ponto ao final do segmento e traçam as paralelas todas. Agora fiquei com este segmento dividido em exatamente 9 partes iguais. Quer dizer, então até vou colocar aqui. Olha, a primeira é um nono, né? Tenho nono parte, 9 partes, está dividida em 9 partes. Esta é exatamente a primeira das 9. Então aqui fica um nono, aqui fica 2 nonos, aqui fica 3 nonos, aqui fica 4 nonos, aqui fica 5 nonos, aqui fica 6 nonos, aqui fica 7 nonos, aqui fica 8 nonos e depois obviamente com o último é 9 nonos, que é exatamente a unidade. E agora o número que eu quero marcar, se é 7 nonos, quer dizer, vou colocá-lo aqui, 7 nonos. Mas vou escrever exatamente o que me pediam, ou seja, 0,7777 infinitamente. Quer dizer, o primeiro está feito. Passemos então ao segundo. No segundo terei então que posicionar este número, quer dizer, 2,444 é uma dízima infinita periódica, cujo período é 4. Quer dizer, vou tentar em primeiro lugar, quer dizer, sempre a mesma história, achar a fração irredutível, 2,444. Mais uma vez, visto que o período tem só uma casa e aparece logo a seguir à vírgula, então multiplico por 10 o primeiro membro, multiplico o segundo, daria 10x, exatamente igual a 24,44444. Vou também, neste caso, só é necessário tirar uma vez o x, né? Aqui subtrai o x, aqui subtrai então o valor de x, que é 2,444, e faço os cálculos, quer dizer, 10x menos x dá-me 9x. 24 menos 2, porque aqui o período vai simplificar, né? Vai desaparecer, fica 24 menos 2, ou seja, 22. Quer dizer que este x é exatamente igual a 22 nonos, que já está na forma irredutível, visto que os números não têm fatores comuns. Aqui é que é o problema, quer dizer, se partem aqui diretamente para a reta numérica, fazendo esta ideia, vocês vão experienciar um problema, porque eu vou dividir em 9 partes e vou contar 22, né? Quer dizer, não faz muito sentido. Então a minha ideia neste tipo de casos é pegar nesta fração e visto que é uma fração imprópria, ou seja, é mais do que um, e vou tornar isto num numeral misto. Quer dizer, como é que se torna esta fração num numeral misto? Basta aplicarem um algoritmo da divisão. Quer dizer, vou então pegar em 22 e vou dividir por 9. Fazendo aqui o algoritmo da divisão, quer dizer, fica 2 vezes 9, 18 e sobram 4. E o numeral misto há de sempre ficar o vosso quociente, né, que se encontra aqui, e depois o resto sobre o divisor, né, sobre o divisor. E apanham esta fração no número misto. Ou seja, esta fração 22 nonos é exatamente igual em número misto a 2 e 4 nonos. E agora vou pegar neste número e é que vou posicionar na reta numérica. Então vou posicionar 2 e 4 nonos na reta numérica. Vou então desenhar aqui a minha reta. Está desenhada. Vou marcar assim aqui o 0. Né? Vou marcar assim aqui o 1. Vou marcar assim aqui o 2. E vou marcar assim aqui o 3. Agora, este numeral misto, eu vou entendê-lo. Isto é 2 mais 4 nonos. Ok? É um número misto. São duas unidades inteiras. E depois a terceira unidade, quer dizer, não está completa. Então, quer dizer, avanço 1, avanço 2. E agora, entre esta segunda unidade e a terceira, é que eu vou fazer aqui, vou apenas, nesta terceira unidade, é que vou fazer a minha divisão. Então, traço assim a reta, né? A mesma estratégia de há pouco. A mesma estratégia de há pouco. A partir do 2 para a frente, certo? Eu vou só dividir o segmento que vai de 2 a 3 em 9 partes e vou contar 4. E aí, na quarta parte, terei então o número 2 e 4 nonos, que é exatamente igual a 22 nonos, que é igual a 2,444444 infinitamente. A ideia, quer dizer, metem aqui a ponta seca do compasso, abrem uma, metem aqui duas, três,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Vão à última parte, quer dizer, e unem aqui à extremidade do segmento. A partir daqui é só traçar mesmo as paralelas, quer dizer, isto vai ficar, neste caso, como isto tem um espaço curto, vai ficar mesmo com alguma falta de rigor, é só mesmo aplicarem a ideia, ok? A última divisão, a nona, vai lá, quem manda na divisão é que o denominador, unem à extremidade e depois é só traçar paralelas, quer dizer, traçando assim as paralelas, assim, estão um bocado mal traçadas, né, mas isto com um esquadro faz perfeitamente, quer dizer, assim, assim e assim. E agora é só contarem, quer dizer, 2 e 4 nonas, começam aqui em 2 e vão contar destas 9 partes, quer dizer, contam 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Está dividido em 9 partes. Eu vou só contar até à quarta. Aqui seria 2 e 1 nono, aqui seria 2 e 2 nonos, aqui seria 2 e 3 nonos, aqui é o que eu quero, é 2 e 4 nonos. Então, ok, quer dizer, o número há de estar posicionado exatamente aqui. E agora escrevo exatamente o que me estou a pedir, ou seja, 2,44444. Está então posicionado aqui. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução. Espero que tenham compreendido exatamente esta ideia. Peço desculpa. Espero que tenham percebido exatamente esta ideia. Quando tenham um número para posicionar, é exato. Primeiro passo, transformar em fração irredutível. Segundo passo, caso seja necessário, transformar no numeral misto. E depois, tendo numeral misto, fazer exatamente o posicionamento na reta. Avançam exatamente a partir do zero o número inteiro de unidades e depois, quer dizer, na unidade seguinte é que vão fazer, é que vão marcar exatamente esta, dividir em 9 partes e neste caso marcar 4, quer dizer, a coisa está resolvida. Fica então aqui a sugestão de resolução, espero que tenha dado para perceber. Peço desculpa aqui pela falta de rigor nesta marcação, mas se fizerem isto com um compasso e com um esquadro, o que eu sugiro, o que eu sugiro mesmo, quer dizer, a coisa fica mesmo na perfeição. Ok? Fica então aqui a sugestão, sempre um prazer ajudar. Um grande abraço.